Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Estamos iniciando mais um podcast para nossa audiência, levando mais interatividade, conhecimento. Eu sou Patrick Araújo, médico e primeiro secretário do CRM. Antes da gente começar, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, se você ainda não segue nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, @CRM Roraima, já segue, já ativa as notificações. Da mesma maneira, vai lá no nosso YouTube, nosso canal @CRM Roraima também. Todos os episódios vão estar, tanto os episódios de vídeo quanto os episódios de áudio estarão tanto no YouTube e nas plataformas de streaming, no nosso Spotify, Deezer, vão estar todas disponíveis. Hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar um grande amigo de longa data, ele que é o presidente do nosso CRM Roraima, Dr. Domingos Sávio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nada disso seria possível sem a chancela do presidente. Então a gente fica muito feliz em receber. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, Patrick, pelo convite. E gostaria de enaltecer a ideia do podcast, né, que veio ideia sua, da secretaria, e de tentar realmente aproximar o CRM dos médicos e da população em geral. Então é muito importante esse contato e espero que a gente possa desenvolver a entrevista aí da melhor maneira possível. Claro, então, a ideia não é só da secretaria. Então, se não fosse um misto de ideias vindo da secretaria, da comunicação, da própria diretoria, né, a plenária que discutiu e aprovou, né, nada disso estaria acontecendo. Bom, doutor Domingos, a gente fala tanto de conselho, a gente fala tanto de CRM, mas a gente tem um problema muito sério. Começa dentro de casa. Muitos colegas nossos não têm ideia do que funciona, do que é o conselho, qual é o objetivo, qual é a existência dele. Então, para a gente começar, qual é o principal foco, a principal atribuição ou as principais atribuições que o CRM ele traz para o médico? Assim, eu gosto sempre de falar do histórico, né? Então, assim, quando a gente vai falar dos CRMs do Conselho Federal de Medicina, é bom saber quando é que eles foram criados, né? Então, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, eles foram criados em 49, mas eles foram regulamentados pela Lei 3268 de 57, que foi, então, o presidente Juscelino Kubitschek, né, que sancionou essa lei. E essa lei, ela diz, né, que o CFM e os CRMs eles são responsáveis por supervisionar a ética profissional em todo o território nacional, né? Então, assim, o objetivo do CFM, apesar de tudo isso que eu falei, né, é sempre garantir o bem-estar da população. Então, a gente atua visando sempre o quê? Melhorar a saúde da população. Esse é o objetivo principal do Conselho Regional de Medicina. Bom, para alcançar esse objetivo, isso é o objetivo final, né? Para alcançar esse objetivo, tem muita coisa que acontece nos bastidores. Isso. Né? Para quem não sabe, o Dr. Domingos também é conselheiro federal efetivo do CFM, ou seja, do Conselho Federal de Medicina, representando o estado de Roraima. Ou seja, ele é a voz dos médicos, ele é a voz do próprio conselho na entidade máxima, na autarquia federal, onde ele leva as informações, as nossas informações, as problemáticas, as informações do Estado para dentro de uma plenária, né, onde é discutido inúmeras resoluções, portarias. E eu queria entender um pouco mais, presidente, sobre o teu papel lá dentro do Conselho Federal. Como é que funciona a entidade federal? Então, o Conselho Federal, né, que é um órgão recursal, né, a gente tem aquela parte judicante, ou seja, os recursos, né, dos processos dos regionais são realizados lá no Conselho Federal de Medicina, mas a parte mais importante é que ela normatiza, ela regulamenta a profissão médica no âmbito nacional, né? Então, as resoluções e os pareceres que regulamentam a profissão são feitos lá no Conselho Federal de Medicina e aprovados na plenária do Conselho Federal de Medicina. Bom, a gente falou há pouco, para que o nosso objetivo final seja alcançado, a gente precisa cumprir etapas, né?
E dentro dessas etapas nós temos atribuições, mesmo dentro do conselho nós temos atribuições diferentes. No teu ponto de vista, na tua experiência, vendo tudo isso acontecer, qual pode-se dizer, um dos departamentos mais importantes dentro do conselho, para que a gente leve essa garantia, para que a gente garanta uma qualidade de serviço para os nossos pacientes? O que você imagina ali dentro? Eu sempre vejo o CRM como alguns pilares, né? A gente tem um setor essencial, que é o setor de fiscalização, onde a gente fiscaliza todo o trabalho médico, ou seja, a gente fiscaliza as unidades de saúde, a gente fiscaliza as clínicas, né? Então todo o trabalho médico ele é fiscalizado, e todo esse produto final, né? Ou seja, das fiscalizações, ele é enviado para os órgãos de controle, como o Ministério Público, as próprias secretarias, com o objetivo sempre de aprimorar aquele serviço, né? Existe um roteiro muito bem definido, que foi construído a várias mãos, né? Que foi construído a várias mãos, que eu digo, porque foi feito no Conselho Federal de Medicina, mas teve contribuições de todos os conselhos regionais, né, de todos os departamentos de fiscalizações. E isso foi aprimorado no decorrer da história, né? No decorrer da história, né? Hoje em dia é um sistema todo informatizado, né? Ele foi todo baseado na regulamentação sanitária, né? Então, assim, ele é muito completo e a gente utiliza ele em toda a fiscalização, seja de um hospital, seja de uma clínica, seja no serviço público ou no serviço privado. Aonde tem médico, tem fiscalização. Onde tem médico, tem fiscalização, e o Conselho Regional tem que ir lá, tem que fiscalizar, e sempre o produto é encaminhado para as unidades e para os órgãos controladores. Essas fiscalizações, existem critérios para fiscalizar? Como é que funciona? Tanto a gente faz fiscalização tanto por demanda espontânea, ou seja, a gente acha que tem que fiscalizar ali, como também a gente é demandado, ou seja, quando um médico ele precisa abrir um consultório, uma clínica, ele precisa da liberação do Conselho Regional de Medicina, então ele pede a fiscalização, como a gente também faz fiscalização de forma espontânea, né? Basicamente a gente tenta, como Roraima é um estado pequeno, a gente tenta fiscalizar todas as unidades todo ano. Isso serve para o serviço público e privado, né? Tanto o público como o privado. Perfeito. Dentro dos pilares, falou em alguns pilares, né? Fala-se em alguns pilares. Fiscalização é essencial para um serviço, até isso mostra a atuação, né? A gente tem média de números de fiscalizações em 2024, em crescimento, em percentual? A gente teve um aumento considerável, né, do número de fiscalizações, mas a gente sempre teve uma fiscalização muito atuante, né? Mas no ano de 2024 a gente teve um aumento considerável. A gente conseguiu fiscalizar todas as unidades básicas da capital, praticamente todas do interior, e além dos grandes hospitais, né? Então, assim, como clínicas particulares e algumas demandas também, né? Inclusive de falsos médicos atuando, que a gente atuou junto com a Polícia Civil, né? Que a gente foi lá, inclusive identificou, né? A gente recebe às vezes essas denúncias, né? Inclusive optometristas se passando por oftalmologistas. A gente também teve essa atuação junto com a Sociedade de Oftalmologia, né? Junto com a Polícia Civil também, que geralmente acompanha a gente nessas diligências. Muitas pessoas acham que, por exemplo, como é que funciona uma demanda que chega até o Conselho Regional de alguém que não é médico? Chegou essa denúncia até o Conselho. Qual é o ponto de partida do Conselho? O que ele faz? Então, assim, a denúncia geralmente vem por e-mail, né? Hoje em dia, pela facilidade, ou por e-mail ou pelo WhatsApp do próprio Conselho, às vezes identificado ou não. Então, a gente repassa essa demanda para o Departamento de Fiscalização, e o departamento sempre tem que ir em loco, né, para averiguar se realmente aquela denúncia procede. Presidente, eu estava observando aqui, a gente está falando... Hoje o Conselho Federal fala muito sobre o ato médico. Inclusive, isso é uma resolução, né, do próprio Conselho sobre o ato médico. O que o senhor entende e o seu posicionamento frente à lei do ato médico, o que tem acontecido, as invasões à nossa prática?
qual é o entendimento do Conselho Federal e o senhor como presidente? Como é que o senhor leva esse assunto, essa pauta? Sim, uma das pautas mais importantes, né, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, né, é o ato médico, né? Então, assim, a gente tem observado a invasão, né, de outras profissões, né, do que é privativo da medicina, né? E isso é uma das pautas que eu mais combato, né? Porque realmente eu vejo todo dia invasão do ato médico, né? Outros profissionais fazendo o que é exclusivo do médico, nada contra a formação dos outros profissionais, mas a gente estuda, a gente passa 6 anos, a gente tem uma grade curricular, né, que nos permite, né, depois que nos formamos, fazerem certos atos que são privativos da nossa profissão. Então, quando um profissional que não estudou, que não passou pelas competências, não tem uma matriz curricular que te garante a habilidade, faz um procedimento que é privativo do médico, ele está colocando em risco a vida daquela pessoa, né? Então, assim, a gente tenta brigar ao máximo, né? A gente é invadido sempre, né? Isso sempre resulta em demandas judiciais, né? Nem sempre saímos vitoriosos, né? Existe a lei do ato médico que, infelizmente, na época, por conta de alguns vetos da então presidente Dilma, ficou um pouco fragilizado, mas ainda é uma lei que nos permite ali embasar vários atos da nossa profissão. Que fique claro que, como lei, não cabe à autarquia federal legislar, né? Isso é papel Câmara dos Deputados, ou seja, poder legislativo. Essa lei foi discutida no passado, né? Ampla discussão a nível nacional, justamente buscando a defesa do paciente, que é o nosso objetivo final, né? Com essa prática e o fortalecimento dela. Então, sabe o tempo de quantos anos ela foi sancionada? Acho 2012? Acho que deve ter 20 anos, por aí. Pouco. Presidente, a gente fala também em tecnologia, falou há pouco que todas as fiscalizações elas seguem um roteiro totalmente digital, né? A gente sabe que digital hoje, quem não está incluído está extremamente fora. Sobre essa vanguarda do CFM junto à tecnologia, eu lembro que as nossas eleições que foram totalmente digital, né? Totalmente digital. Como é que funciona essa parte eleitoral, essa parte de escolha? Como é que a gente chega até o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina? Como é que a gente faz parte disso? Então, é um processo democrático, né? A cada 5 anos existe um edital, né? que é liberado, uma comissão que avalia, existe a inscrição de chapas, né? Então, você pode montar uma chapa que no Conselho Regional são de 40 nomes, 20 titulares e 20 suplentes, e para o Conselho Federal são de 2 nomes, né? Um conselheiro titular e um conselheiro suplente. A cada 5 anos existe a eleição e só quem é apto para votar é o médico que tem inscrição naquele estado. Tanto para o Conselho Regional como para o Conselho Federal, só quem vai votar são os médicos que estão aptos a votar, né? Que tem alguns critérios, ou seja, tem que estar em dias com o Conselho Regional e que está inscrito e ativo naquele conselho, né? Ele tem direito a votar, e aqueles que recebem mais votos, eles são eleitos. Eleitos, né? Um detalhe importante é que elas acontecem em momentos diferentes. Sim, né? São eleições diferentes. Exato. A escolha regional para os 40 conselheiros, ela acontece em um ano. No próximo, exatos um ano depois, acontece a escolha para conselheiro federal, que é uma chapa de 2, como o presidente explicou, uma chapa de 2 médicos. E nesses últimos anos, o CFM tem sido referência nessa parte tecnológica. Nós somos o primeiro conselho a fazer eleições virtuais, né? Então, isso é um exemplo que junta a tecnologia, né? Traz efetividade, traz resultado rápido, e a gente entende que isso é um grande parceiro. Tanto é que o nosso programa nosso episódio ele é baseado nisso, tecnologia para informação. Antes da gente continuar, presidente, eu queria já deixar claro que acho que nem todo colega médico sabe,
mas nós criamos um clube de benefícios, né? Esse clube de benefícios tem sido um projeto espetacular, porque nós estamos trazendo parceiros, empresas parceiras do estado de Roraima, para que façam parte do nosso conselho, né? Prestando serviços, vendendo produtos com percentual de desconto. Então, se ainda você não está sabendo, nós temos o Clube de Benefícios do CRM Roraima. Nós temos um site, presidente, lá, que é Clube de Benefícios crmrr.com.br. Se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais dos nossos parceiros, é um site espetacular. Cada dia mais a gente está atualizando essa grade de parceiros. Então vai lá, acessa lá, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Já veja os produtos as empresas que você deseja comprar. Se você também é empreendedor, queira fazer parte dessa nossa jornada de benefícios, entre em contato com a gente, vai ser um prazer estar recebendo. Eu convido ainda, mais uma vez, os nossos amigos que não têm ainda, que não seguem nossas redes sociais, @CRM Roraima lá no Instagram. Já aproveita e ativa as notificações. Vai ter cortes, vai ter vídeo no YouTube, né, nas plataformas de streaming também, justamente para a gente levar essas informações de uma maneira maior para toda a nossa sociedade. Bom, voltando aqui, presidente, a gente, dentro desses 40 conselheiros, aí voltando lá para o contexto Conselho Regional de Medicina, dentro desses 40 conselheiros é escolhida uma diretoria, né? Existe uma eleição dentro? Como é que funciona? Então, a partir do momento que a chapa é eleita, né, que toma posse, na primeira plenária é decidido a presidência e a diretoria. Cada conselho regional tem diferenças entre a composição de diretoria. A nossa aqui, ela é formada por um presidente, 2 vice-presidentes, né, um secretário, um primeiro secretário e um segundo secretário, um tesoureiro e um segundo tesoureiro, e ainda o corregedor e o vice-corregedor, né? Geralmente, quer dizer, sempre, né, o presidente ele é eleito pelo voto dos 40, ou seja, também a mesma forma, quem quiser se candidatar coloca o nome e é votado entre os conselheiros. Entre o próprio corpo conselhar, ou seja, a plenária que decide e que vota e que elege ou não. Perfeito. Bom, nós temos um pouco mais de 1 ano e 2, 3 meses de gestão e temos conseguido vários resultados, né? Resultados que realmente têm impressionado. O senhor lembra algum resultado expressivo que marcou, assim, de fato, a gente mostrou resultado efetivo? Assim, o que me deixa muito orgulhoso dessa gestão do CRM atual foi a parte de educação médica continuada, né? Então, assim, por conta da pandemia, acabou que os eventos sumiram, né? Lógico, justificável. E depois que realmente passou a pandemia, com essa nova gestão a gente conseguiu dar uma cara nova à educação médica continuada. A gente conseguiu fazer vários eventos, né? Eventos científicos, trazendo os estudantes de medicina, trazendo os médicos, né? Para se aprimorar, para se atualizar. E assim, eu considero isso muito importante, porque o médico atualizado, o estudante bem formado, né? Ele vai atender melhor o paciente e, consequentemente, vai melhorar a saúde do estado. Perfeito. De fato, a educação médica continuada, nós demos um salto de quase 600% de crescimento, um negócio extraordinário. Eu tenho visto vários depoimentos de colegas que se beneficiaram e o resultado, né, a valorização que eles têm a parte da casa, ou seja, o conselho a gente está para fiscalizar, mas a gente está para educar, para a gente apoiar. E quando isso vem da própria casa, o colega médico ele se sente confiante, ele se sente acolhido, né? Acho que é um marco da nossa gestão também, o acolhimento. Mas trazendo sobre aqui o Conexão Médica, é importante deixar claro que os outros departamentos que a gente não aprofundou,
Um exemplo, assim, a corregedoria, né? É um sinal também, corregedoria. A corregedoria é um ponto de orgulho. foi sensacional, né? A doutora Mareni, à frente da corregedoria, ela fez um trabalho muito bom. O ano passado a gente foi recorde em números de processos julgados, né? De sindicâncias julgadas. Então, assim, realmente foi um trabalho muito bem feito e que realmente é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Realmente faz parte faz das parte, atribuições. a gente realmente não gosta de julgar colega, mas faz parte da atribuição do Conselho Regional e realmente está sendo muito bem feito. Presidente, o principal desafio no início, os desafios eles vão mudando no decorrer da evolução da gestão. Mas qual foi o principal desafio quando assumiu? E se está agora diferente, se tem um novo desafio? Recorda? A gente sempre brigou nessas 3 frentes, né? Eu quis muito melhorar a educação médica continuada e a gente conseguiu dar esse avanço. A gente conseguiu melhorar também nossos índices de julgamento que estavam bastante atrasados. A gente conseguiu dar desse salto importante, né? E a gente conseguiu fazer um anexo ali ao prédio do CRM, né? Que vai ser importante porque a gente, assim que a obra for concluída ali, vai ser mais uma área que vai servir tanto para palestras, né? Como para o próprio acolhimento do médico e também pode servir para aulas das universidades, né? Que um espaço a mais que eles podem utilizar também, o próprio médico. A gente tenta num plano de fazer uma biblioteca lá virtual com acesso a periódicos, né? Para que o médico ainda continue essa atualização constante dele. Então temos algumas ideias ainda a implantar, espero que dê tempo. Perfeito. E um detalhe importante que muitos médicos falam da questão da anuidade, né? Um ponto sensível quando a gente fala em valores, mas dentro da anuidade tem vários benefícios também. Por exemplo, clube de benefícios, lembrando que nós temos o clube de benefícios do Estado e nós temos o CFM mais clube de benefícios, que é um programa nacional que foi realizado, foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, que todos os médicos também têm desconto. Então isso é vantagem, né? Justificando a anuidade, lembrando que isso eu botei 2 pontos só. Se eu lembrar mais algum benefício que o médico pode ter? Temos vários benefícios, né? A gente tem um certificado digital que é gratuito, né? A gente tem uma prescrição eletrônica que acho que mudou, né, a forma de se prescrever hoje em dia, porque Perfeito. Hoje em dia eu posso prescrever do meu celular, posso prescrever do meu computador direto, né, na prescrição eletrônica do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, agilizou bastante, né, e te dá uma segurança de prescrição. Existe o Atesta CFM, que por enquanto não foi implantado, mas provavelmente vai ser implantado e vai minimizar, né, os atestados, ou praticamente abolir os atestados falsos ou graciosos, né, e também vai ser uma maior facilidade do médico também de liberação. E existe uma plataforma também que está disponível no site do Conselho Federal sobre conteúdo médico, né? Então está disponível de forma gratuita e é um conteúdo muito bom e pode ser atualizado, pode ser acessado por qualquer médico e já está. Acredito que esse ano, mais tardar no próximo ano, vai sair também uma prescrição eletrônica, né? Prontuário eletrônico também liberado pelo Conselho Federal de Medicina de forma gratuita. Então, assim, o médico vai conseguir prescrever e já ter, né, o prontuário também, não vai precisar mais pagar por isso, né? E tudo digital. Tudo no acesso site, acesso de qualquer plataforma. Tem muita frente tecnológica aí iniciado, né? Tem muita coisa. Então, só para justificar a anuidade não é para não fazer nada, não. Tá aí. Clube de benefícios, prescrição eletrônica, plataforma de conhecimento, de ensino atualizada, as carteiras de identidade, entre inúmeros benefícios. Certificado digital. Certificado digital, totalmente gratuito pela instituição, um negócio extraordinário. Presidente, a gente está chegando ao fim a esse episódio. A nossa conversa passa tão rápida, né? Vai uma velocidade. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações,
sobre esse projeto, sobre a Conexão Médica, qual é a sua opinião sobre isso, deixar um recado para os nossos colegas médicos, para as pessoas para os profissionais da saúde, também os não profissionais do nosso meio, até porque esse podcast ele tem intuito para a gente falar para os nossos colegas médicos, mas a gente falar para as pessoas também que não são, que não têm o conhecimento técnico da área. Primeiro eu gostaria de agradecer a todo o corpo conselhal, né? Todos os conselheiros que compõem a plenária do Conselho Federal de Medicina, né? Do Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina não é feito só pelo presidente e os diretores, é feito por todos os conselheiros, né? A gente não aprova nada se a plenária não aprovar. Então é um espaço democrático, e aqui eu gostaria de agradecer a todos os conselheiros atuantes que se dispõem o tempo, né, corrido do médico, mas que vão lá e que ajudam, né? Então, assim, eu gostaria de fazer esse agradecimento e dizer que, principalmente para a população em geral, né, que o objetivo do médico sempre é o melhor do paciente, né? Nesse momento a gente é atacado por todos os lados, a medicina é atacada, né? Querem invadir a profissão, querem denigrir a profissão. Mas assim, o médico ele passa ali 6 anos, ele estuda, ele fica longe da família durante a faculdade, ele fica depois que forma, né? Então fica na residência, ele fica longe dos filhos, e com o objetivo, lógico, do seu crescimento profissional e pessoal, mas todo médico que forma, ele forma visando o bem-estar da população, né? Nenhum médico se forma para querer fazer mal para alguém, e sim para salvar a vida de alguém, porque é a coisa mais gratificante do mundo, né? Eu estou formado há 18 anos trabalho em hospitais, em consultório, e meu objetivo sempre foi esse, e acredito que de todos os médicos. Perfeito, presidente. Eu tenho um agradecimento especial também aqui. Nada disso também seria possível se nós não tivéssemos uma parceira, que é a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eles que abriram a casa, essa bela casa, nos deram oportunidade. Então a gente, como Conselho Regional de Medicina, a gente deixa nosso agradecimento à Defensoria Pública, a todos os envolvidos também. Agradecer também ao Corpo Conselhar, à nossa diretoria, que acata todos os projetos que a Secretaria de Comunicação tem feito com muito carinho, né? Então a gente fica muito feliz por essa grande parceria. Finalizando aqui, presidente, mais uma vez eu queria convidar a nossa audiência para estar lá no nosso Instagram, @CRM Roraima. Acompanhe o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá tem informações, tem novidades, inclusive novidades do podcast também. No Spotify, no Deezer, que é a plataforma de streaming, onde esses episódios vão estar disponíveis para você estar nos acompanhando. Presidente, muito obrigado pela sua participação. A gente fecha aqui mais um episódio do Conexão Médica e a gente aguarda você para o próximo episódio. Até logo!